Chegamos finalmente à última aula do segundo bimestre. Estamos terminando e vamos entrar de férias. Mas antes disso, vamos ter uma avaliaçãozinha. Pronto, irei fazer uma revisão com os conteúdos do segundo bimestre para que vocês se deem muito bem nesta avaliação. Vamos lá. Vamos à nossa primeira questão. Quanto calor é necessário para elevar a temperatura em 120 graus Celsius de um bloco metálico com 200 gramas de massa e cujo calor específico vale 0,2? Pessoal, nós vamos usar a lei geral da calorimetria, que é essa expressãozinha aqui, ó, que é a quantidade de calor, é igual à massa do corpo, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Olha só. A quantidade de calor Q vai ser igual à massa do corpo, 200 gramas. O calor específico, pessoal, 0,2. E a variação de temperatura, 120 graus Celsius. Ó, vou multiplicar por partes, tá? Então, 200, esse continho aqui, ó, 200 vezes 0,2 me dá 40 vezes 120, tá? Aí, o que, pessoal, vai ser, olha, 4.800 calorias. Tranquilo, não é? Vamos para a próxima questão. Um bloco de metal com 300 gramas de massa tem sua temperatura elevada de 20 a 200 graus Celsius após absorver 15 quilocalorias. Qual o calor específico do metal? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso daqui é a variação de temperatura, não é? Portanto, se foi de 20 a 220, a variação de temperatura me dá 200 graus Celsius. Então, vamos lá colocar na lei geral da calorimetria, ó, que é igual a mc vezes ΔT. Olha só. A quantidade de calor, nesse caso, que foi 15 quilocalorias, eu não vou usar quilocalorias, não vou usar 15. Eu vou usar, na verdade, pessoal, 15.000 calorias, tá? Porque esse K não vale 1.000. Então, eu vou ficar com 15.000 é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que vai ser 200. Dá uma olhadinha, eu vou cortar um zero com zero. Ó, um zero com zero. Mais um zero daqui, mais outro zero daqui. Né? Então, foram 3 zeros de cada lado. O que vai acontecer? Isso vai me dar 15, vai ser igual, pessoal, a 6. Opa, 6 não, né, professor? 60, porque é 30 vezes 2. Então, vamos alterar. Pronto, 60C. Bom, quanto vale, então, o calor específico? O C vai ser, atenção, 15 sobre 60. Se você dividir 15 por 60, vai me dar exatamente 0,25 calorias por grau Celsius. Vamos para a próxima questão. Determine a quantidade de calor necessária para converter em água a 50 graus um bloco de gelo com 300 gramas e a temperatura inicial não é de menos 10 graus Celsius. Muito bem. Vamos deixar claro que não é possível derreter esse gelo logo todinho. Então, ó, eu vou ter um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius. Eu vou esquentar esse gelo. Vou transformá-lo em outra pedra de gelo, mas a 0 graus Celsius. Daí, ó, eu pego esse gelo e converto, pessoal, em água. Mais água a 0 graus. E, por fim, eu esquento esta água até chegar à temperatura de 50 graus Celsius. Tá bom? Bom, nós vimos que existem dois tipos de calor, o sensível e o latente. O calor sensível é aquele que a gente viu na questão anterior. É o calor que provoca variação na temperatura do meu corpo. Portanto, esse calor aqui ele é sensível, esse daqui é latente e este daqui é sensível. Eu vou chamar esse primeiro calor de Q1, esse daqui de Q2 e esse daqui de Q3. Vamos lá fazer as continhas? Bom, o meu calor Q1 vai ser M vezes C vezes ΔT. Olha aí, pessoal. A massa do corpo
300. Atenção, eu não forneci, tá? Mas o calor específico, vou colocar até bem aqui, ó. O calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grau Celsius, tá? Então, vai ser 0,5 E vezes a variação de temperatura. Se você observar, a temperatura saiu de menos 10 graus Celsius e foi para zero. Ou seja, ela aumenta 10 graus Celsius. Pronto. Quando a gente multiplicar, fica 150 vezes 0,5, ou melhor, 300 vezes 0,5 é 150 vezes 10, me dá 1.500 calorias. Bora lá. O Q2, pessoal, aí nós vamos trabalhar com calor latente, que é M vezes o L. E quem é essa massa? Ora, a massa de gelo aqui, ó, que está a 0 graus agora. Veja, nessa segunda etapa, o calor é latente, pessoal, porque eu estou pegando uma pedra de gelo a 0 graus e transformando em água a 0 graus. Não há variação, nesse caso, na temperatura. Então, bora lá. A massa desse carinha, 300. O calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Então, você vai multiplicar esse carinha por 80. Ó. 3 vezes 8 me dá 24, ou seja, 24.000 calorias. Por fim, o Q3, que, de novo, é um calor sensível, não é? Porque a água está sendo aquecida, né? ΔT. Então, de novo, os 300 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura é 50. Olha aí. Atenção, vai me dar 15.000 calorias. Pessoal, o calor total, eu vou ter que somar essas coisas todinhas aqui. Então, bora fazer uma somazinha rápida. Ó. 24 mais 15 é 39. Mais 1.500 é 40.500 calorias, tá bom? Pronto. Bora passar para a próxima questão. Nessa questão aqui é o nosso diagrama de fases, não é? Então a gente vai aproveitar para explicar essas coisinhas do diagrama de fases todinha. Vamos lá. É dado o diagrama de fases de uma substância, o que representam os pontos X, Y, W e Z. Pessoal, vou trocar aqui a cor, né? Pronto. Nessa primeira questão, esse ponto aqui, o que representa? Primeiro, no ponto X, ele está dividindo o estado sólido. Ó, bora escrever aqui. Aqui é o estado sólido. Tudo que está aqui nessa região é líquido. E está nessa região é vapor. Então, no ponto X aí que ele colocou, ele está dividindo o estado sólido para o estado de vapor. Sólido para o vapor tem um nome, tá, pessoal? Aliás, o ponto X está aqui no meio, né? O ponto X, galera, é o ponto triplo. Ó, ponto, atenção, triplo. Ou seja, coexistem os estados sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Bora lá. Próximo ponto é o Y. O Y, ele está dividindo o estado sólido do vapor. Então, o cara está ocorrendo uma sublimação, galera, passando do sólido para o vapor. O próximo ponto, o W. No ponto W, está dividindo o sólido para o líquido. O nome dessa passagem é, atenção, fusão. Ok? E, por fim, o L, o ponto L. Que L, professor? É o Z. Vamos corrigir, não é? Então, você tem aqui o ponto Z, que no ponto Z, ele está dividindo o estado líquido do vapor. Então, pessoal, é a chamada, ele está sofrendo uma vaporização ou uma ebulição, tá? Vaporização. Tudo bem, não é? Vamos para a letra B. Sob pressão normal de 1 atm e a temperatura ambiente de 20 graus, em que fase se encontra a substância? Bom, se aqui em cima é 5 atm, 1 atm deve ser mais ou menos aqui. E 20 graus dá nesse ponto, ó. Estão percebendo? Deixa eu pegar esse 1 aqui, né? Vamos tirar esse 1 daí. Vamos colocar do outro lado. Deixa eu ajeitar. Olha aqui, ó.
Pessoal, 20 graus Celsius aqui e 1, ó. Ou seja, o que está acontecendo com a substância, em que fase ela se encontra? Muito fácil, ela se encontra na fase de vapor. Letra C, assinale no diagrama as regiões correspondentes às fases sólida, líquida e vapor. Bom, nós já fizemos isso, portanto, basta observar o gráfico, vou até apagar aqui, não é? E daí, pessoal, a gente pode passar para a próxima questão. Vamos lá? Outra questão envolvendo o diagrama de fases. Então, vamos ler aqui com calma para a gente resolvê-la. Para cada substância simples, pode-se fazer um gráfico denominado diagrama de fase, em que cada ponto corresponde a uma combinação de pressão e temperatura bem definidas. Essa combinação de pressão e temperatura determina a fase da substância. A figura abaixo, né, a figura ao lado, mostra o diagrama de fase da água. Analisando o diagrama de fase da água, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, ele quer saber qual é a falsa. Então, bora analisar aqui com bem calma, pessoal. Letra A. O ponto A é o ponto triplo da água. Ah, será que o ponto A é o ponto triplo? Sim, pessoal. Então, está verdadeira. Atenção. A água está na fase gasosa no ponto Z. Não, pessoal. Gasosa seria depois do ponto B aqui, né? Seria no vapor, ó, acima de 100 graus, aqui nessa região. Então, essa daqui está falsa. Tranquilo? Já sei qual é a resposta, né? É a letra B. Mas vamos ver o resto. A curva AB é a curva de vaporização. Sim, ó, é a curva que divide o estado líquido do vapor, já que o sólido está para esse lado, né? Assim. Então, também está verdadeiro. A água está na fase sólida no ponto X, verdadeiro, né? Está desse lado. O ponto B é o ponto de ebulição da água na CNTP. Galera, CNTP é a condição normal de temperatura e pressão, ou seja, em temperatura ambiente, a água ferve a 100 graus Celsius, quando a pressão é 1 atmosfera. Também está verdadeira. Vamos para a próxima. Os mais intrigantes fenômenos naturais é a mudança de fase que ocorre, por exemplo, quando a água líquida se vaporiza, ao ferver. Mede-se a temperatura da água fervente em duas panelas, uma de barro e outra metálica. Ambas se encontram sob fogões de cozinha, e um deles ao nível do mar e o outro no Pico da Bandeira. Fica a 1.500 metros de altitude ao nível do mar. A temperatura da água ela vai ferver. Pessoal, preste atenção. A gente viu na nossa aula de revisão que quanto mais alto você estiver, menor a pressão. Quanto menor a pressão, menor a temperatura em que a água vai ferver. Portanto, o fato dele falar de panela de barro e panela metálica é só para lhe distrair. Isso não serve para nada, essa informação. O que importa, sim, é a altitude. Quanto mais alto, menor a pressão. Então, ela vai ferver. Qual é que está? Uma de barro e outra metálica. Ambas se encontram na cozinha. Um deles ao nível do mar e outro no alto do Pico da Bandeira. Muito bem. A temperatura que a água ferve será, letra A, é sempre 100 graus, portanto, falso, né? A gente já viu que essa daqui não rola, porque dependendo da altitude, a água ferve a temperaturas diferentes. B. É menor na panela que começou a ferver há menos tempo. Não, isso aí não tem sentido algum. É menor na panela que se encontra no Pico da Bandeira. Eu já tinha falado. É a panela que está na menor pressão. Vamos para a próxima questão? Essa figura aí representa a curva de aquecimento. Apesar de não ser uma curva, tá? Ela mostra como a temperatura da substância aumenta à medida que ela absorve calor. Ele está dizendo, a substância em questão é a água. Né? Eu tenho que verificar cada um desses itens. 2. O ponto de ebulição desta substância é 80 graus Celsius. Isso aqui é fácil de verificar, não é? Veja só, aqui é sólido, aqui a substância está passando por fusão, olha. Como assim fusão, professor? Ela está indo do estado sólido, que era bem aqui, ó. E aqui está se liquefazendo, ou seja, a substância aqui, ela é sólida, nessa região ela é líquida, aqui ela está passando por um processo que é a vaporização, e aqui, pessoal, a substância se encontra no estado de vapor. Portanto, de cara eu já digo que ela não é água, porque a água ela entra em fusão a 0 graus Celsius. Fusão é a temperatura na qual a água passa do estado sólido para o estado líquido. E aqui, olha, está ocorrendo a menos 20 graus. Então, falso, né? O ponto de ebulição dessa substância é 80 graus. Aí está certo. 80 graus, está sofrendo uma vaporização. Verdade.
E ele pergunta, o calor latente de fusão dessa substância é 20 quilocalorias. Muito bem, 20 calorias por grama. Para fazer essa questão aí, eu vou calcular o calor latente aqui nessa etapa. Veja, qual é a quantidade de calor que ele absorveu aqui entre 100 e 200? Galera, foi 200 calorias. Tá bom? Quanto é que vale a massa da substância? 10 gramas. Então, eu vou dizer que Q é igual a M vezes L. Ora, a quantidade de calor é 200. A massa dessa substância? 10 gramas vezes o L. O L vai ser igual a 20 calorias por grama. Portanto, está verdadeira. Resposta correta, somente os itens 2 e 3. Próxima questão, pessoal. De novo, uma curva de aquecimento, né? O gráfico ilustra o comportamento dos dados obtidos no aquecimento de uma certa quantidade de gelo. Analisando a variação da temperatura em relação à variação da quantidade de calor, assinale a alternativa correta. Vamos lá. No trecho AB, o gelo está mudando de fase. Sim, isso aqui já é verdadeiro. Ó, aqui, se isso aqui é água, ele está sofrendo bem aqui. Ele era sólido. Aqui ele está passando por fusão, líquido, vaporização, tá? E bem aqui a substância está no estado de vapor. Portanto, a primeira, né? AB, mudando de fase, falsa, né, pessoal? Falsa, ela muda de fase em BC. No trecho BC, o gelo está em repouso. Isso aqui não tem nem sentido, viu? Então, no trecho CD, C até D, ocorre liberação de calor latente? Não tem sentido essa questão também. No trecho DE, há uma mudança de fase. Aqui é verdade. E no trecho EF, o gelo está derretendo. Cara, no EF não tem nem mais gelo, já é água fervendo e virando vapor. Já virou vapor, né? É só vapor aí. Vamos para a próxima. Quando usamos o termômetro clínico de mercúrio para medir a nossa temperatura, esperamos um certo tempo para que o mesmo possa indicar a temperatura correta do nosso corpo. Com base nisso, analise as proposições a seguir. 1. Ao indicar a temperatura do nosso corpo, o termômetro entra em equilíbrio térmico com ele, o que demora algum tempo para acontecer. Galera, verdade, tá? Então, primeira está verdadeira. Inicialmente, a indicação do termômetro irá baixar, pois o vidro transmite mau calor e se aquece primeiro. Não, pessoal, isso aqui não tem nem sentido, né? A gente nem lê o resto. Após algum tempo, como o mercúrio se dilata mais que o vidro do tubo, a indicação começa a subir, até estabilizar, quando o termômetro indica a temperatura do nosso corpo, verdadeiro. Então, estão corretas os itens 1 e 3 apenas. Próxima. A garrafa térmica tem como função manter o seu conteúdo em temperatura praticamente constante durante um tempo de intervalo de tempo. É constituída por uma ampola de vidro cujas superfícies interna e externa são espelhadas para impedir a propagação do calor por, atenção, o calor, se a superfície espelhada, evita a troca de calor por um processo que é radiação, meu povo, ou irradiação, tá? As paredes de vidro são más condutoras de calor, evitando-se a troca de calor por um processo chamado de, atenção, condução, não é? Condução térmica. O vácuo entre as paredes da ampola dificulta a propagação do calor por condução e convecção, tá? Os dois processos. Então, a palavra certa: irradiação, convecção e condução, letra C de casa. Vamos para a próxima. Ainda nos dias atuais, povos que vivem no deserto usam roupas de lã branca como parte do seu vestuário para se proteger do intenso calor, já que a temperatura ambiente pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia. Para nós brasileiros que utilizamos a lã principalmente no inverno, a atitude dos povos do deserto pode parecer estranha ou equivocada. Contudo, ela pode ser explicada pelo fato de que, olha pessoal, primeiro, o branco é ideal porque o branco ele reflete muita luz. E veja, lá fora está 50 graus Celsius. A temperatura da tua pele ela é de quantos graus? Em torno, tá na superfície, 36, 35 graus Celsius, tá? É a nossa temperatura da nossa pele.
podendo chegar até menos. Então, o que eu quero dizer? O fato de ter uma roupa de lã, o lã é um isolante térmico, o lã nos protege do frio, ok, mas não protege do calor também, porque evita que o calor de fora entre no nosso corpo. Portanto, letra A lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos nossos corpos das pessoas, né? E a cor branca absorve toda a luz. Não, aí não absorve, né? Então, essa segunda está falsa. Vamos ver aqui, a C. A lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos nossos corpos, os corpos das pessoas, e a cor branca reflete toda a luz. Foi o que eu acabei de falar, portanto, a opção correta, letra C. Vamos para a próxima. Em nossas casas, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e piso de cerâmica na cozinha. Por que sentimos o piso da cerâmica mais gelado? Obviamente que essas questões aqui não são a situação do Ceará, tá, pessoal? É de lugares que tem clima mais frio. Bom, vamos lá. Quando você desce da cama num dia de manhã chuvoso, friozinho, e você pisa no chão, você percebe que o chão está frio. Mas se você pisar no tapete, você vai ver que nem está tão frio assim. Será que o tapete está mais quente? Não, né, pessoal? O tapete não vai estar mais quente, afinal de contas, nada aqueceu o tapete. O que está acontecendo ali de verdade é que o piso de cerâmica ele troca calor mais rápido, ele conduz calor melhor. Então ele chupa, tira o calor do teu pé mais rapidamente do que a superfície de lã. Então, o piso de cerâmica está mais quente, falso, letra B. Porque o piso de cerâmica está mais gelado, falso. Porque o piso de cerâmica do quarto, não, tão menos elegante, né? Ótimo esse item. Letra D. Porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés, causando a sensação de menos frio, né? Então, a opção correta, letra D. Última questão, hein? Bem legal que essa questão já caiu no Enem. O uso racional das fontes de energia é uma preocupação bastante atual. Uma alternativa para o aquecimento da água em casas ou condomínios é a utilização de aquecedores solares. Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é composto de coletores solares, essa parte aqui, né? O reservatório térmico, como esquematizado na figura a seguir. Em relação ao sistema ilustrado na figura, assinale as proposições corretas. 1. A água circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema natural. Até aí tudo certo. Por convecção. A água dos coletores fica mais quente, portanto menos densa que a água do reservatório. E assim a água fria empurra a água quente, gerando circulação. Perfeita, verdadeira. Os canos e as placas dentro do coletor devem ser pintados de preto para uma maior absorção do calor e radiação térmica. Outra proposição verdadeira. As placas coletoras são envoltas em vidro transparente, que funciona como estufa, certinho, permitindo a passagem de praticamente toda a radiação solar. Esta radiação aquece as placas que, por sua vez, aquecem o ar no interior da estufa, formando corrente de convecção, sendo que o ar é impedido de se propagar para o ambiente externo. Verdadeiro, hein? 8. Em todo o processo de aquecimento desse sistema, não há transferência de calor por condução? Ah, sim. Então, isso aqui é falso, tá? Como a placa coletora está situada abaixo do reservatório térmico, o sistema acima descrito só funcionará se existir uma bomba hidráulica. Não tem nada a ver, tá? Ele vai mesmo por convecção. E a questão 32. A condução de calor só ocorre nas placas, pois são metálicas, mas não na água. Não, ocorre também na água em menor percentual, mas ocorre. Pessoal, tá aí. 1, 2 e 4 são os itens verdadeiros. E chegamos ao final. Chegamos ao final da nossa aula por esse semestre. Espero que vocês façam a nossa atividade e eu deixo essa mensagem para você. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Valeu, pessoal, e até breve.